Nesse vídeo eu vou trazer para você a minha ação favorita e vou te explicar os motivos de cada um dos setores que formam o best do Barsi. Bancos, seguradoras, empresas de saneamento, setor energético e finalmente telecomunicações. Para isso você pode utilizar aqui a filtragem do investidor 10. Basta você vir aqui em ações e procurar por setores. Eles estão aqui, pode clicar em todos e fazer a sua seleção. Eu já fiz a minha e vamos direto ao ponto. Começando aqui com o setor bancário e eu fico com o Itaú. Por que o Itaú? Foi a empresa do setor bancário que mais distribuiu dividendos? Historicamente, não necessariamente, mas distribuiu com muita tranquilidade, porque o critério de distribuição está relacionado ao payout. E quando a gente clica aqui e olha para o histórico de payout do Itaú, existem momentos de elevadíssimo payout, como por exemplo 2019, em que o Itaú pagou altíssimos proventos, e outros momentos, como 2021 e 2022, de payout baixo, 25%. Então existe bastante volatilidade no payout do Banco Itaú. Mas payout não é critério para você dizer se a empresa é melhor ou não. Os principais critérios aqui, basicamente, são três. Primeiro, alto retorno sobre o patrimônio líquido de forma consistente. E o que é um alto retorno sobre o patrimônio líquido? Que supera 15% ao ano. E aí a gente vai olhar para a média histórica da empresa. Segundo, lucros em tendência de alta e de baixa volatilidade. E terceiro, crescimento acima da média e de maneira consistente do lucro líquido. Esses três critérios vão me dizer se a ação é melhor ou não. E no caso o Itaú vence. Sendo que aqui eu estou considerando apenas os grandes bancos da bolsa. Banquinho, minúsculo, geralmente não vai superar Itaú, mas enfim, esse é o critério. E aqui eu não estou trazendo a ação que eu compraria necessariamente hoje. Sabe por quê? Porque o investimento em ações é circunstancial. Eu não posso simplesmente comprar a qualquer preço uma excelente empresa. Eu preciso pagar o valor justo, na verdade abaixo disso, com significativa margem de segurança, sob pena de uma excelente companhia ser um ruim investimento. Basta olhar hoje, dois exemplos fáceis de se dizer, Ambev e M. Dias Branco, perfeito? Ok, o Itaú. Primeiro, vamos olhar aqui para o ROI. E o ROI do banco, no histórico, tem uma média de 18%. Portanto, senhores, supera a faixa dos 15%, que seria de um excelente ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, o principal indicador de rentabilidade de uma empresa. No final das contas, todo negócio tem que entregar um alto retorno sobre o patrimônio líquido, que nada mais é que o quê? Eu coloco o dinheiro no negócio e espero determinada taxa de retorno. Se esse negócio consistentemente ao longo do tempo me entrega uma alta taxa de retorno, esse é um excelente negócio. Essa é a lógica empresarial em última análise, para resumir. E o Itaú, olha só no histórico, consegue, com exceção de 2020, mas vamos combinar que 2020 foi um ano extremamente atípico, mesmo assim o banco entregou um ROI ali que muitos bancos penam para alcançar, que seria 12, 13%. Segundo critério, tendência de alta do lucro líquido. Vou pegar aqui o máximo de histórico que nós temos, principalmente desde 2010. Então a gente está falando aí de 15 anos pelo menos. O lucro, à época, era de 12,5 bilhões de reais. Depois saltou para 14, voltou um pouquinho, então você pode ter um ano ou outro aqui de retração. Isso é normal, mesmo a melhor das empresas terá ali uma retração no ano ou outro. Só que logo recuperou e ultrapassou, saltando para 16 bilhões. Depois 21, 26, voltou para 22, aí ficou mais um ano aqui andando de lado e aí já apresentou recuperação. Mas foram aqui basicamente 3 anos para isso. 2019 já tinha superado o lucro anterior, aí teve 2020 e depois já superou novamente e continuou crescendo sem parar. Tendência de alta e com baixa volatilidade. Você não tem uma queda de 50% no lucro líquido, 40%, 30%. Não, você teve aqui na pior das hipóteses nesse histórico, ó, a queda de 26 para 22. Ou seja, a pior queda que você viu nem bateu 20%. Esse nível de consistência, claro, com exceção aqui de 2020, né, que é injusto, mas esse nível de consistência é o que a gente busca. É o que faz um portfólio ser vencedor. E por fim, crescimento, né, do lucro líquido. Porque crescimento baixo
é complicado. Se você pagar caro demais por uma empresa de crescimento baixo, a tendência é você não ganhar dinheiro. E quando eu digo ganhar dinheiro, é ganhar acima do CDI, ganhar dos principais indicadores aí de mercado. Nos últimos 5 anos, esse crescimento aqui foi espetacular, mas a base comparativa é sacanagem também, porque a gente está pegando pandemia quando o lucro caiu para quase 16 bilhões ali, e aí você tem uma base comparativa que teve um salto na recuperação, então não vale, mas a gente já pode perceber que o crescimento do lucro líquido do Itaú ao longo do tempo é muito bacana. Voltando lá para o histórico de resultados, a gente pode perceber que a gente saiu de 12,5 bilhões de reais para 46 praticamente. Na prática, nós tivemos uma evolução superior a 9% ao ano. Se você esticar ainda mais o prazo, supera 10% ao ano. São raras as empresas que conseguem crescer 10% ao ano seu lucro líquido, especialmente as companhias já consolidadas, as grandes companhias aqui no país. Então isso aqui é um diferencial. Sendo assim, comparando-se com qualquer banco da bolsa que você colocar aí na mesa, esse banco não vai bater no longo prazo esses indicadores que eu mostrei aqui para você do Itaú. Não bate. O BTG recentemente, mais um histórico mais longo, o Itaú ainda passou mais pelo teste do tempo, isso que eu quero dizer, mas o BTG poderia vir ali talvez como um rival à altura do Itaú. Mas Itaú é mais consistente aí, é um banco que pagou dividendos até com mais consistência, mas o BTG é um candidato à altura. Indo para o E, né, do Best, a gente tem a Taesa, setor elétrico, transmissora de energia, coisa linda, margens elevadíssimas, dividendos altos. Aqui a coisa é linda mesmo, mas de novo, depende do preço. Sendo que esse índice preço-lucro, que poderia aparentar ser baixo no primeiro momento, ele está levando em conta o resultado IFRS, que não é a melhor medida para analisar a geração de caixa de transmissoras de energia. Pelo resultado regulatório, esse indicador ultrapassa 13 vezes, como eu já até escrevi no relatório que eu publico na comunidade FMI. Se quiser conhecer a minha comunidade, o link está aqui na descrição. E o que acontece? O que nós temos em Taesa? Em termos de ROI, é praticamente imbatível nesse setor, com uma média de 23,76%. Realmente, altíssima rentabilidade, uma empresa muito rentável. Em termos de proventos, nem se fala, né? Tem uma média histórica aí de 10% de dividend yield, dividendos altos praticamente em todos os anos, mesmo em ciclos fortes de crescimento. Como que a empresa consegue fazer isso? Porque ela tem tanta previsibilidade na sua geração de caixa que ela consegue crescer com um alto endividamento, e aí o que ela gera de caixa, ela praticamente distribui tudo para o sócio. Mas, olhando aqui para o lucro saiu de 428 milhões para 1,6 bilhão, tendência de alta. E para além disso, você teve um salto bom, pensando numa empresa que não vai ter um super crescimento, claro, você não espera um super crescimento de uma companhia transmissora de energia. E aqui está o crescimento desse lucro, 9,15%. Olha, até parecido com o Itaú. Tá vendo como é difícil uma empresa conseguir crescer no longo prazo seu lucro a taxas superiores a 9%? Difícil, especialmente essas empresas que distribuem bons dividendos. De todo modo, tendência de alta do lucro líquido, lucro que cresceu bastante. O que seria bastante, Luan? Olha, tem que superar 7% ao ano, de preferência 9%, passar da faixa dos 9%, porque já começa a ficar muito raro. E aí, analisando as empresas de cada um desses setores, eu tive que escolher minha favorita. Então, Itaú, agora Taesa. Começando aqui os dois S's, tanto de seguradora quanto de saneamento básico, a gente começa com Caixa Seguridade. Por mais que nós não tenhamos um histórico muito longo na Bolsa de Valores a respeito de Caixa Seguridade, já deu para notar a sua extrema qualidade. O ROI é extremamente elevado, média da empresa 27% no histórico, crescimento do lucro absurdo, saiu de 2,4 bilhões de reais para 4,3. Isso na prática deu uma evolução de 10% ao ano. Olha o nível de qualidade. A gente viu Itaú, 9 alguma coisa. Taesa, 9 alguma coisa. Caixa Seguridade, 10. Então, uma empresa de extrema qualidade. Na sequência, a gente tem a Sanepar no setor de saneamento. Por mais que a Sabesp hoje talvez esteja um pouco melhor por conta da privatização, se torna mais eficiente, com muita rentabilidade, ainda assim, sopesando essa questão, a gente fica com Sanepar porque no histórico ela foi imbatível entre as empresas do mesmo segmento. No histórico ela foi imbatível. Olha só isso aqui, esse histórico da Sanepar. É realmente raro você olhar para um gráfico de receita e lucro com essa linearidade. Muito raro, extremamente raro. Você teve um lucro que saiu de 135 milhões para alcançar 1,5 bi. Eu não vou considerar esses 2 bilhões aqui que tem não recorrente do precatório, que inclusive nem vai integralmente, ou na verdade não vai nada para a Sanepar, a não ser os juros que ela está ali captando, porque o dinheiro
dinheiro já está sob a sua disposição. 1,5 bi. Então você teve, em 14 anos, 135 milhões para 1,5 bi. Você tem noção? Sim, ela cresceu 17% ao ano. Se eu pegar apenas os últimos 10 anos, cresceu 13%. Então, cara, tá vendo, né? Não tô manipulando dado aqui. Sanepar é imbatível. O ROI, quase 15%. Não ultrapassou a faixa, mas por quê? 2021 foi sacanagem, né? Se você exclui isso aqui, você ultrapassa 15% fácil, chega a 16%. Então, lucro, tendência de alta, assim como as receitas, baixa volatilidade nos resultados e o crescimento do lucro líquido é uma taxa nos últimos 10 anos superior a 13% ao ano. Por isso que é uma das maiores posições da minha carteira. Por último, no setor de telecomunicações, tem que tomar cuidado, temos a Vivo, Telefônica Brasil, que por mais que eu não tenha no meu portfólio, é a melhor empresa do segmento, não há dúvida disso. O problema é que ela é muito cara. As outras empresas que eu trouxe aqui, nenhuma delas está excessivamente cara. Você ainda consegue comprar ali, devagar, acompanhando. Agora, essa aqui, meu amigo, essa aqui é realmente muito cara. Na verdade, nesse Best, esse aqui é um dos setores mais complicados. Tem bastante concorrência, especialmente em fibra ótica, tanto que o mercado começou a se consolidar. Teve a recente aquisição aí feita pela Claro, da Desktop. É um setor aí que briga por preço. Você pode ver, você tá com uma tarifa ali de celular, a outra tá cobrando menos, vou baixar o preço para manter o cliente. Tem guerra de preço aqui pesada. E aí o setor já tá muito saturado, na minha opinião. Tanto assim que você vai ver aqui o crescimento do lucro da melhor empresa desse segmento, historicamente. Olha só. Primeiro, rentabilidade, você não consegue chegar naquela rentabilidade espetacular. Tá vendo que a rentabilidade aqui, ok? Crescimento teve o quê? A tendência de alta, mas você pode ver aqui que não é aquela alta estilo Sanepar, nem se aproxima disso. Você teve um lucro de 2,4 bilhões para 6,2, ou seja, o lucro cresceu 6,5% ao ano, pouco acima da inflação, que no período foi próximo a 6%. Então sim, ela consegue crescer acima da inflação, é a melhor empresa do setor, paga bons dividendos e por isso você consegue, entregou um excelente retorno nos últimos 10 anos inclusive, mas o preço não é nada atrativo. Tanto assim que meu valor intrínseco na empresa é de 22,43. 22,43. Caramba, Luan, a ação tinha que cair uns 40% para começar a ficar atrativa para você, mesmo sendo a melhor do setor, sim. Inclusive, no setor de telecomunicações eu tenho exposição à Unifique, mas foi uma oportunidade, uma empresa de crescimento. Não é melhor que a Vivo, considerando o histórico da Vivo. Só que a Vivo, para eu conseguir inserir em carteira, teria que cair lá para os 20 e pouco, não tem jeito. Se não acontecer, tá tudo bem. Investimento em ações é circunstancial. O Buffett já disse que o ideal na carteira do investidor é você conseguir comprar ações Fisher, tipo uma Vivo, do Philip Fisher, de alta qualidade, a preços de Graham. O News 2. Aqui eu tenho uma ação Fisher, mas não temos aqui uma ação a preços de Graham. Tem que o News 2, é difícil, por isso que não dá para diversificar tanto. É difícil. Luan, mas você tá falando dessa ação aí que é cara, 20 vezes lucro, ok. Mas eu sei que você tem VEG na carteira. E aí? Sim, mas a VEG, meu amigo, não cresceu só 6,5% ao ano. Se eu pego o histórico aqui da VEG, vamos pegar esse histórico da VEG então, já que você tocou nesse assunto, se você chegou a comentar isso ou pensou. Você teve um lucro saindo de 530 milhões em 2010 para 6,8 bilhões. Você teve um lucro crescendo 19, 20% ao ano. Nem se compara. Isso acontece porque a VEG é uma empresa de receita global, não é uma empresa limitada à economia brasileira. Já a Telefônica Brasil, num mercado já complicado, então é diferente. Não compare, maçã com banana. Banana com banana, maçã com maçã. Óbvio. Lembrando que a análise dessas empresas, seja em vídeo, seja em relatórios, sou CNPI, eu faço na nossa comunidade. A comunidade Formação Mirai Invest, onde, além de você contar com isso tudo, você conta com a minha planilha de valor intrínseco, relatórios de análise de fundos imobiliários, bem como os meus 2 treinamentos, o método dividendo permanente e o Formação Mirai Investing, que é o meu treinamento mais completo de finanças e investimento. Se quiser conhecer a minha comunidade, pode testar por 7 dias, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E no outro vídeo eu vou trazer, pensei aqui comigo, por que não trazer a pior? Aí é polêmico. E vai ter um monte de gente enchendo o saco nos comentários, talvez, mas eu tentarei ser ponderado. E eu não vou aqui me omitir. Eu sempre fui sincero com você e vou continuar sendo. Mas a pior de cada setor do Best. Tá bom? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo, porque tem muita gente que tá escrevendo assim: o Luan tá sumido. E eu digo, sumido como? Tô aqui todos os dias praticamente. É que o YouTube não tá mandando para você. Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!